Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para entender pela constitucionalidade do inquérito sobre fake news. A decisão está sendo proferida nos autos de uma ação proposta pelo partido Rede Sustentabilidade, que questiona a constitucionalidade dessa medida. Como vocês devem recordar, esse inquérito foi instaurado lá atrás, em 2019, de ofício, ou seja, sem provocação do Ministério Público, foi instaurado pelo ministro Toffoli, presidente da Corte, como uma forma de censurar a revista Cruzoé, que naquele mês estampava em sua capa uma matéria intitulada O Mensalinho de Toffoli. Com o passar do tempo e o início da disseminação por redes bolsonaristas de fake news e de ataques muito violentos às figuras de certos ministros do STF e à imagem da própria Corte, esse inquérito foi retomado. E na semana passada, com o voto do ministro Edson Fachin, iniciou-se o julgamento acerca da constitucionalidade da medida. E é sobre isso que pretendo tratar um pouco aqui com vocês hoje. Pretendo abordar esse tema tão espinhoso e tão polêmico. Vamos a alguns pontos bem relevantes para entendermos a questão. Ponto número 1. Vocês acham que é possível a um juiz, nesse caso a um ministro, instaurar um inquérito, uma medida de ofício por sua própria iniciativa? É claro que não. Qualquer acadêmico, qualquer estudante de segundo, terceiro ano de direito sabe que isso é completamente impossível em qualquer Estado democrático, já que essa atribuição de instaurar inquérito, de propor medidas, cabe ao Ministério Público, que é o dono da ação penal, é o dono da lide penal, é a figura do acusador, do Estado acusador. Não cabe ao juiz, ao ministro, nesse caso, ser acusador e julgador ao mesmo tempo. Contudo, em sua tentativa de aferrar-se a uma legalidade que esse inquérito não possui, chega a ser embaraçoso ver alguns ministros do Supremo criando verdadeiros artifícios jurídicos para justificar o injustificável. Esse é o caso do voto do ministro Fachin, que foi corroborado hoje pelo voto do ministro Alexandre de Moraes, e ambos os votos tentavam buscar, num determinado dispositivo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, a licença, entre aspas, para essa esdrúxula instauração de ofício. Segundo esse dispositivo invocado por ambos os ministros, é possível, sim, em um determinado caso, ao presidente do STF instaurar de ofício um inquérito. E que caso é esse? No caso de uma infração à lei penal, ou seja, de um crime praticado na sede ou em qualquer instalação do tribunal. Isso consta textualmente desse dispositivo do regimento interno. E o regimento interno vai além, dispõe no parágrafo 1º que, em outros casos, ou seja, em casos de infrações de outra natureza, como, por exemplo, infrações do âmbito civil, do âmbito administrativo, outros tipos de infração, o presidente também poderá instaurar esse tipo de inquérito. Só que as tais fake news, os ataques aos ministros e à própria corte não foram praticados nem
na sede nem em qualquer instalação do STF, mas sim no ambiente virtual, no domicílio dos autores, das pessoas responsáveis por esses ataques, talvez em reuniões privadas, em quaisquer outros ambientes, menos no ambiente do Supremo Tribunal Federal. Portanto, esse dispositivo do regimento interno, que diz respeito a um caso excepcionalíssimo, nem de longe se aplica a essa matéria, a esse inquérito do qual estamos falando aqui. Em outras palavras, não caberia em qualquer circunstância posta nesse caso concreto, não caberia ao senhor Toffoli ter instaurado esse inquérito de ofício. Essa é uma irregularidade, essa é uma nulidade insanável, que não pode ser reparada, que não pode ser remediada ao longo do processo. Agora vamos a um outro aspecto. Vocês acham que o relator, o ministro relator de um determinado caso, pode ser designado a critério do presidente do tribunal, como ocorreu nesse inquérito das fake news? Obviamente não, e essa resposta também é conhecida por qualquer acadêmico, por qualquer estudante de segundo ou terceiro ano de uma faculdade de direito, porque, como dispõe o próprio regimento interno do Supremo, assim como os demais regimentos de outros tribunais, sabemos disso, toda a nossa legislação vai em consonância com esses dispositivos. O relator é designado por sorteio, ou seja, por acaso, por aleatoriedade, e não por uma deliberação pelo arbítrio exclusivo do presidente da corte, como foi o que ocorreu nesse caso. Desse modo, sem querer adentrar maiores tecnicismos aqui, para não entediar, para não exaurir a paciência de vocês, vemos nesse caso um inquérito completamente irregular, completamente inconstitucional e que os ministros se aferram em defender. Chega a ser embaraçoso ouvir diversos ministros do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte do país, que possuem, ou pelo menos deveriam possuir, notório saber em matéria jurídica. Chega a ser bem constrangedor ouvi-los gastar argumentos, gastar o seu tempo tão bem remunerado às nossas expensas, para defender o indefensável, para justificar um inquérito que já nasceu inconstitucional. Aliás, nesse particular, eu gostaria de enfatizar aqui com vocês uma especificidade do voto do ministro Fachin, que parece ter sido retomada pelos demais ministros, que é uma forma de circunscrever, entre aspas, esse inquérito aos padrões da legalidade, da constitucionalidade. Ou seja, tentando consertar, tentando desentortar, para usar um termo bem leigo, algo que de início já era bem torto. Segundo Fachin, esse inquérito passará a ser acompanhado de perto pelo Ministério Público e disporá de ampla publicidade, pois lembro a vocês que porventura tiverem esquecido, que esse inquérito até bem pouco tempo era mantido em sigilo, em mais uma de suas irregularidades, uma afronta à nossa Constituição, que adota o princípio da ampla publicidade. Porém, nada disso consegue transformar um inquérito lá na sua origem inconstitucional em constitucional. Por outro lado, vocês podem estar aí indagando, e quanto ao objeto do inquérito em si, aos fatos, ou seja, a conduta de várias pessoas
que foi narrada, inclusive em tom bastante emocional em alguns votos, por exemplo, no próprio voto do ministro Alexandre. Aqui nos referimos a condutas de pessoas, condutas horripilantes, diria eu, de pessoas que incitam, chegam a esse ponto, incitam estupro a filhas de ministros do Supremo Tribunal Federal, incitam homicídio de membros do STF, incitam verdadeiras barbáries. O que dizer desses fatos? A meu ver, ao que tudo indica, parecem ser fatos gravíssimos, a toda evidência, crimes bem sérios, contudo, que têm de ser apurados, as provas têm de ser colhidas e essas pessoas têm de ser processadas e julgadas sempre dentro e de acordo com as normas do Estado de Direito. Caso contrário, teremos um Supremo que, em tese, deve ser o guardião da nossa Constituição, teremos um Supremo colocando por terra a Constituição que ele mesmo deve guardar e fazendo justiça de mão própria, ou seja, usando das suas prerrogativas para se vingar daqueles que ameaçam a eles mesmos e ameaçam as suas famílias. No entanto, não é isso nem de longe que esperamos de um Estado de Direito. Afinal, as coisas, a apuração desses crimes deve ser tramitada dentro da legalidade estrita. Caso contrário, teremos um verdadeiro universo de Grande Sertão Veredas, livro cuja leitura recomendo aqui a vocês. É um clássico da nossa literatura. Pretendo abordar esse livro em maiores detalhes aqui nesse canal, numa outra oportunidade. De toda forma, hoje apenas em brevíssimas palavras, porque me veio o Grande Sertão à mente. Porque no universo descrito e tão bem descrito por Guimarães Rosa, no universo da jagunçagem, não havia que se falar em Estado de Direito. Havia gangues, havia bandos de jagunços guerreando a par de qualquer norma, de qualquer tipo de regulamentação e, inclusive, vingando sangue com sangue, homicídio com homicídio. Portanto, não devemos tolerar que o nosso Supremo Tribunal Federal, exatamente a nossa Suprema Corte, afaste as normas da Constituição que ela tem de guardar para praticar uma verdadeira vendetta, uma vingança de mão própria contra seus ofensores, contra pessoas que, reitero eu, parecem estar cometendo crimes muito graves, possivelmente crimes de ameaça, crimes contra a honra, vários tipos penais que têm de ser apurados de acordo com as normas. E para nos encaminharmos aqui à conclusão desse vídeo, quem mais se beneficia com uma decisão como essas de hoje do Supremo Tribunal Federal? Uma decisão que, pelos motivos que explanei aqui e dos quais já havia tratado inclusive num vídeo anterior, me parece uma decisão absurda ou teratológica, como se diz no universo jurídico. Qual o maior beneficiário? A meu ver, ninguém menos que Jair Bolsonaro. Afinal, uma decisão como essas, uma decisão sem qualquer amparo legal, muito menos constitucional, essa decisão fornece narrativa, fornece subsídio a Bolsonaro, que pode virar-se para a sua população, para o povo que governa e afirmar, como de fato fez hoje, que estão ocorrendo coisas muito estranhas no país. Efetivamente estão. Não é todos os dias que se vislumbra uma decisão tão teratológica quanto essa de hoje, essa decisão proferida pelo Supremo hoje.
nas mãos de um presidente com viés extremamente autoritário e, como temos comentado à farta aqui nesse canal, muito ansioso por reinar sozinho no país, é praticamente um presente, uma narrativa para que Bolsonaro possa justificar futuramente um eventual fechamento dos poderes, inclusive afirmando que esses poderes agem com irregularidade, agem com despotismo. E aí vemos a enorme ameaça à nossa democracia, não só pela conduta do Supremo em si, que parece cumprir a velha profecia de Rui Barbosa, quando afirmava que a pior das ditaduras era exatamente a ditadura do judiciário. Então vemos esse risco, não apenas por essa decisão da Suprema Corte, como pelo fato de sermos governados por um presidente extremamente autoritário, extremamente incompetente e que se recusa a aceitar a institucionalização de conflitos. Essa é uma ameaça, a meu ver, bem real. E aí temos um triste Brasil, entre um judiciário bastante despótico, como vimos pela decisão de hoje, ansioso por fazer justiça de mão própria, e um presidente da República cuja conduta, cujos desmandos bastante autoritários temos comentado a miúde aqui. É lamentável. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.